Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson de História e na aula de hoje falaremos um pouco sobre o que estava acontecendo no período medieval lá no Oriente. Então bora lá! Você já deve saber que a Idade Média foi um período compreendido entre o século V e o século XV. E o marco político inicial desse período é a queda de Roma. Porém, lá no ano de 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em dois. Um com capital em Roma, que era o Império Romano do Ocidente, e o outro com capital em Bizâncio, que foi chamado de Império Romano do Oriente. Após uma série de reformas propostas pelo imperador Constantino, esta cidade foi rebatizada de Constantinopla. Dessa forma, enquanto o Império Romano do Ocidente estava sendo invadido e disputado por diversas tribos germânicas, os povos bizantinos conseguiram manter uma unidade por ainda mais 1000 anos. O período de maior esplendor do Império Bizantino foi no reinado do imperador Justiniano, pois ele conseguiu estender os seus territórios até o sul da Espanha, o norte da África, inclusive reconquistando Roma. Justiniano também compilou as leis romanas, criando um código jurídico destinado aos estudantes, que foi chamado de Código Justiniano. Sendo um importante entreposto comercial, Bizâncio absorveu a cultura de vários povos da Ásia, chegando a adotar o grego como idioma oficial. Porém, havia a predominância da cultura grego-romana. A religião em Bizâncio era o cristianismo. Porém, com o passar do tempo, o imperador passava a ter cada vez mais poder que o Papa. E por isso, em 1054, houve o chamado Cisma do Oriente, ou seja, havia a religião católica romana, comandada pelo Papa, e a Igreja Ortodoxa, com capital em Bizâncio e chefiada pelo imperador e um colegiado de bispos. A Igreja Ortodoxa foi responsável pela cristianização de muitas regiões do leste europeu, incluindo aí a Rússia e a Bulgária. A economia do Império Bizantino era muito próspera, pois a cidade estava localizada entre a Europa e a Ásia, sendo, portanto, um importante entreposto comercial. Além disso, a cidade possuía diversas manufaturas, como as manufaturas de seda. Já no século XIV, a expansão dos turcos otomanos, que tomaram diversas regiões da Ásia Menor, acabou reduzindo o poder de Constantinopla, e no ano de 1453, o império chega ao fim, quando as muralhas são destruídas pelo exército do sultão Maomé II. Outra cultura importante no período medieval estava surgindo na Península Arábica. Essa região tinha uma população formada por diversas tribos de caravaneiros que percorriam toda a Ásia e a África, estabelecendo relações comerciais. Esses povos de religião politeístas entravam em contato com as religiões monoteístas e iam para Caaba todo ano cultuar os seus deuses. No século VII, Maomé dá início à pregação do monoteísmo, ou seja, de um Deus único, o Alá, destruindo todas as imagens da cidade de Meca, deixando apenas uma. Temendo uma revolta dos comerciantes locais, ele foge para Yatreb, que depois seria chamada de Medina. Esse fato é chamado de Hégira e marca o início do calendário muçulmano. Já com toda a população convertida ao islamismo, Maomé consolidou seu poder na Península Arábica e deu início à jihad, ou seja, a expansão da fé islâmica. Após a morte de Maomé, surgem os califados, ou seja, os sucessores do profeta, no plano político, pois no plano religioso, Maomé continua sendo único para a religião muçulmana. Os califas dominam a Ásia, o norte da África e chegando até a Europa, lá pela Península Ibérica. Só foram parados nos Pirineus, pela tribo dos francos, comandado pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Dessa forma, caro aluno, percebemos que enquanto a Europa medieval estava sendo disputada por diversas tribos germânicas, o Oriente medieval vivia um período de plena expansão territorial e cultural. É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima, valeu!